Shavua Tov, amigas e amigos, estamos juntos em mais um domingo e no Comunidade na TV de hoje você acompanha dois encontros que celebram a história, a cultura e a memória judaica aqui no Rio de Janeiro. Estivemos na área para o lançamento do livro Dom Pedro II e a Cultura Hebraica, do escritor Leandro Garcia Rodrigues, que revela um capítulo pouco conhecido da história do Brasil, o profundo interesse do imperador Dom Pedro II pela língua hebraica, pela tradição judaica e pelo universo intelectual do povo judeu. Também fomos ao Museu Judaico do Rio de Janeiro acompanhando o bate-papo de Mirna Herzog e Eliel Feldman, realizado dentro da exposição Hanukkah Ontem e Hoje, que apresentou ao público as Hanukiot que deram origem ao acervo do museu. São objetos carregados de memória, tradição e histórias familiares que atravessam gerações. E falando em tradição, para fechar, vamos te mostrar um spoilerzinho do próximo Highcast, que vai ao ar às quartas-feiras aqui na Rai TV, sobre os judeus de Sefarad e as curiosidades sobre a formação dessa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Você não pode perder. E a gente aproveita para lembrar sempre que a Rai TV é uma iniciativa comunitária. Cada matéria, cada cobertura e cada história que chega a você só é possível porque existe uma rede de pessoas que acredita na importância de fortalecer a cultura e a vida judaica. Por isso, curta, compartilhe e participe. Juntos manteremos essa história viva. Bem, hoje estamos lançando o meu livro que se chama Dom Pedro II e a Cultura Hebraica, publicado pela editora Francisco Alves. E esse livro é fruto de uma pesquisa longa, extensa, de 3 anos, que eu comecei em 2022, quando fui professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. E esse livro narra toda a história da viagem do imperador Pedro II ao Oriente Médio, particularmente a Israel, e toda a passagem, todo o conhecimento que ele fez daquelas cidades, ou seja, ele visitou praticamente todas essas cidades que hoje nós conhecemos como Terra Santa, Jerusalém, Cafarnaum, Jericó, Nazaré, Belém. Então, toda a documentação produzida durante essa viagem está nesse meu livro. Repito o título dele, Dom Pedro II e a Cultura Hebraica, que é um livro aos interessados em história, arqueologia bíblica, história do mundo judaico, história do judaísmo, história da literatura hebraica, da língua hebraica e história do Brasil também. Então tudo isso você encontra nesse meu livro. Estamos hoje aqui na área, recebendo o professor da UFMG, Leandro Garcia, para nos contar sobre o livro dele, que é a viagem de Dom Pedro II em 1876 a Jerusalém, a Damasco. Então é toda uma viagem em que ele trabalha a questão do hebraísmo, que ele estudou bastante, a questão das conversas dele com os judeus, a visita às sinagogas, mas também a visita às igrejas, a visita à mesquita que tem. Valorizando a história do Brasil, reconhecendo a importância do judaísmo na nossa formação nacional e trazendo para a sinagoga também esse pedaço da história desse imenso país. Aprendemos o que é uma viagem de conhecimento, o que é uma viagem que visa o diálogo interreligioso, a boa diplomacia, a boa vizinhança, as boas relações. Dom Pedro nos deixou uma história muito bonita que aprendemos nessa noite. Encerrando uma exposição temporária que a gente fez sobre Hanukkah e fazendo um evento importante sobre a história do início da nossa coleção do museu, com o casal Feldman e Herzog. Eles vão contar a história do início do nosso acervo museológico no Museu Judaico do Rio de Janeiro. Então nós vamos falar da coleção e da carreira extraordinária do Sr. José Feldman, que as pessoas ignoram que ele teve uma vida totalmente sui generis, não é aquela pessoa que estudou artesanato de metalurgia na escola, muito pelo contrário. Então estamos aqui hoje num evento do Museu Judaico para eu contar um pouco da história do José Feldman, meu pai, que
foi o criador de várias obras de arte, reprodução de peças antigas que eram parte da coleção dele, pois ele fez reproduções que fazem parte desse Museu Judaico aqui do Rio de Janeiro. Ele foi tudo, foi fotógrafo, foi garimpeiro, foi antiquário, enfim. Isso é uma parte de várias iniciativas que a gente está tomando para fazer o museu participar cada vez mais da vida judaica no Rio de Janeiro. Além disso, a gente está refazendo o nosso site para que o site sirva como uma ferramenta de consulta e de pesquisa. Então, muita coisa está acontecendo e o objetivo é tudo fazer parte da missão do museu de preservar e divulgar a memória da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Sempre tive curiosidade, era saber a nossa identidade judaica. Porque nós sabemos que a identidade judaica predominante no mundo dos judeus, né, do povo judeu, os Ashkenazi e Sefaradi. São as principais. Tem outras menores, mas essas são as duas mais importantes. São elas que estão assim, em evidência. Os Sefaradis, quando houve essa expulsão dos judeus lá na Idade Média, né, dos reis católicos, muitos, a maioria, né, fugiram para outros países, né, no caso, né, Marrocos, Turquia, o que eles chamam de Mizrahi, né, o povo árabe. E a dúvida era, se os que ficaram foram obrigados a ser convertidos à força, sobrou alguém para continuar isso, conseguiu fugir desse cerco, que foi um cerco, né? Sim. Foram 6 meses que eles tinham para sair da Espanha. Então, a história conta que 120 mil foram para Portugal. Nesse período que eles ficaram em Portugal, né, durante um período curto, Portugal tornou-se praticamente um império poderoso, né, porque houve as navegações, os judeus contribuíram para o crescimento, que aparentemente era um reino muito pequeno. E esses que conseguiram fugir dessa, vamos dizer assim, dessa expulsão, foram para onde? Isso era a pergunta que eu tinha na minha cabeça. Por quê? É muito simples. Se você considerar que uma única pessoa conseguiu fugir para um outro país, né, e continuasse a sua história como judeu, sua tradição, hoje, quantos herdeiros ele teria? Né? A gente sabe da história da Branca Dias, Sim. que ela, segundo eles têm aí essa informação, existem mais de 1 milhão de descendentes no Nordeste. Ela foi a primeira ela foi a primeira a, vamos dizer assim, a produzir cana-de-açúcar, né? Quer dizer, ou seja, tem aquela coisa da exportação da cana-de-açúcar, era uma judia. E quando ela morreu, ela era uma cripto-judaica, ela continuava ainda provavelmente dentro da propriedade dela, ela ensinava, ela tinha lá uma pequena esnoga, etc. Depois que souberam que ela tinha morrido e que ela tinha sido uma cripto-judaica, levaram ela para Portugal e queimaram ela em público os ossos dela. Que filme de... Mas ela teve 11 filhos. E esses 11 filhos geraram esses quase 1 milhão, considerando que você tem 4, 5 séculos, aproximadamente. Eu estou fazendo uma conta aproximada. Tá? Isso aí é material que existe aí na internet, é fácil. A bibliografia dela é vasta. No Nordeste existem uma quantidade enorme, muito escrito por acadêmicos. Então, é uma história que tem um ponto final.